E vamos lá que hoje tem Elias Jabor dando um amasso nos liberais aí, né? Lá no canal Spectrum. Né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no que rolou. Minha quinta frase é: Estado mínimo é só para o povo, para os ricos sempre foi Estado máximo. Gostaria de contextualizar, dar um contexto? É autoexplicativo isso. Já começou até fazendo gracinha, né, Elias? Até com o produtor do negócio. Beleza. O Elias Jabar. Olá, Elias, tudo bem? Eu sou a Aline. Oi, Aline, tudo bem? Tenho formação em História, em Arquitetura e Urbanismo. Invejo de você. E, eu queria entender. Eu concordo totalmente com essa tua frase, mas não é um exemplo claro do que acontece no Brasil? É um Estado que privilegia os ricos, os amigos do governo. A gente tem os escândalos da era da Dilma, do BNDES. Então, é exatamente isso que acontece quando o Estado é grande. Ele é inchado, ele é ineficiente e ele privilegia os amigos do rei. É o capitalismo de compadrio. Então, é exatamente isso. Então, eu não entendi. Você refuta? Você concorda? É isso que você defende? Todo o capitalismo é de compadrio, porque o Estado americano privilegia suas grandes empresas. O Estado coreano privilegia suas grandes empresas. O Estado japonês privilegia suas grandes empresas. Como privilegia? Como? Crédito, ele dá crédito muito barato. Tudo isso. Tudo. Ué. Veja bem pelo agro brasileiro. 400 bi de subsídio, né? De crédito, né? Protege, não deixa o concorrente entrar. Sim. Se nós quisermos comprar uma empresa americana, um grande monopólio americano, a Amazon, eles não passam com o Congresso americano. Sim, mas o ponto é... E a China já tentou, tá? A China tentou comprar a Qualcomm. Qualcomm que fala? Que faz chip, né? De celular. Foi barrado pelo governo americano. Na época do Donald Trump, do primeiro governo do Donald Trump. Não deixou comprar. Questão em relação ao Estado. Não, em relação uma empresa que não é empresa estatal, é empresa privada estadunidense. A China ia comprar, eles não deixaram comprar, não deixou vender. Diferente do que aconteceu na mesma época, assim, que queriam vender a Embraer e o Brasil já estava vendendo. Tudo é capitalismo de compadrio. Não, nem tudo é capitalismo de compadrio. Tudo é capitalismo de compadrio. Não, aí você é uma afirmação que você acredita, e não é só porque você acredita que ela está baseada na realidade. Nem a sua também. Nem a minha também, por isso que a gente está debatendo aqui. Mas o caso do Brasil... Entendi, não? Desculpa, o caso do Brasil, que eu acho, assim, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Bolsa Família. Bolsa Família, acho que é alguém tem um... R$600. Mas quanto que dá no todo? Cada filha é 150. Não, mas quanto o Estado gasta por ano com a Bolsa Família? 6%, parece. Vê depois para mim o dado. Não é uma taxa alta. Tá. E eu nem sou contra. Não, eu sei disso. Mas o Estado brasileiro hoje, por exemplo, repassa R$1 trilhão por ano do seu orçamento para o sistema financeiro. E sim, e sabe, isso é um ponto Aí você vai falar para mim que a taxa de juros é alta porque o Estado gasta alto. Tá. 1 trilhão para o sistema financeiro para pagamento de juros da dívida. Em relação ao empréstimo do Brasil e essa taxa altíssima de juros que o Brasil paga. Ué, moço, você acabou de falar que não ia falar de taxa de juros alta. Ele acabou de falar aqui, ó. Cadê? Vamos pro VAR. Em relação ao empréstimo do Brasil e essa taxa altíssima... Cadê? Volta aqui. Tá voltando sim. R$1 trilhão por ano do seu orçamento para o sistema financeiro. E sim, e sabe, isso é um ponto Aí você vai falar para mim que a taxa de juros é alta porque o Estado gasta alto. Tá. Em relação ao empréstimo do Brasil e essa taxa altíssima de juros que o Brasil paga. O Lula se orgulhou muito, na era dele, de quitar a dívida externa, sendo que ele tinha um empréstimo a uma taxa de juros muito mais baixa para privilegiar os bancos. Ou seja, esses governos de esquerda que você defende, é o teu aspecto político, o que ele fez? Ele pegou um dinheiro barato para privilegiar os grandes bancos, pagando juros altíssimos. Então, quem mais privilegiou os amigos do rei e o sistema financeiro que prejudica brutalmente o Brasil foi justamente quem disse se defender. O Lula e a Dilma e todos os governos de esquerda. Então eles acabaram mesmo com a economia do Brasil quando eles trocaram um empréstimo barato por um empréstimo caro. A gente precisa de financiamento externo.
Mises já trouxe isso, já comprovou Mises. como. Será que você é Mises? Sim. Você não gosta do Mises? Ele refutou, claro, ele refutou Marx Não, eu brutalmente dou 5 em aulas de todas as Mises na suas teorias. universidade. A cara da Elias, definitivamente a pessoa não sabe com quem que ela tá debatendo, né? Você, pô, tem que. Vai pros negócios desses pra debater com um cara que é. Quando você tá ali nos 20, né? Pô, pelo menos tem que estudar mais o cara, né? Pra saber o que o cara faz. Você tem tempo pra isso. Pô, não saber que o cara dá aula de economia na faculdade. Você dá aula de Mises? Pô, como que não? O cara é economista, pô. Você dá aula do Mises? 5 aulas de Mises, escola austríaca? Sim, Eu sim. dou umas 5 ou 6 aulas de escola austríaca na universidade. Bom, vou até procurar se você tiver online para assistir para entender o que você fala, porque eu imagino que não deva É só estar você ver, apropriado é à só sua você ver realidade. qual a porcentagem de economistas que leva a sério o Mises, né? Ah, É só você- vários economistas brilhantes. Nem meio por cento dos inclusive. economistas do mundo Cite 10. leva a sério o Mises, mas tudo Não bem. é porque um conceito é muito difundido e ele é errado que ele quer dizer que ele tem que ser. Claro, o conceito claro. tem que estar baseado na realidade. Não é porque muitos intelectuais e falam disso e ficam se auto-retroalimentando. Ah, você leu isso ou aquilo, que esse conceito faz sentido e se apoia na realidade. Claro, pô. Então não faz sentido Mas nenhum. qual é o teu ponto? Fala. O meu O Elias, ele tá ficando mais sarcástico, né, com o tempo, né? Eu lembro dos primeiros debates que ele teve lá, ele era um pouco menos sarcástico, né? Ele tá ficando cada dia mais. Continue, Elias, continue. Deixa ela falar, ah, tá, beleza, tá, qual é o seu ponto? ponto é que, exatamente, eu queria entender o teu ponto, na verdade. Você defende esse governo, você defende o aspecto da esquerda, que tem os estados que mais beneficiam os amigos do rei. Isso que eu queria entender. Qual que é a lógica por trás disso? O golpe de Estado de 2016 no Brasil fez a reforma trabalhista. Golpe de Estado? Mas daí você está fazendo um ataque antidemocrático Não. às instituições Não, brasileiras? Posso terminar de falar? Ou seja, Ai, moça. houve um golpe de Estado em 2016, um golpe de Estado midiático parlamentar, né, que logo em seguida faz o quê? Uma reforma da Previdência, que prejudicou diretamente os mais pobres. Logo em seguida faz uma reforma... Não prejudicou, justamente o contrário. Deixa eu terminar de falar. As mulheres, as mulheres passaram a trabalhar, aumentou o tempo de aposentadoria delas, os homens, né? Sim, porque aumentou a expectativa de vida. As pessoas vivem muito mais, então elas vão ter que trabalhar mais. É uma coisa lógica. Não deixa de falar. Não deixa de falar. Entendeu? É basicamente isso, né, moça? Você tá vivendo mais, você deve trabalhar muito mais, né? Depois dessa reforma da Previdência, assim, eu já não tinha muita esperança que eu ia aposentar, né? Tem quase 20 anos uns 18 anos que eu tenho carteira assinada. Eu já não tinha muita esperança que eu iria aposentar, né? Pelas contas antigas, eu ia aposentar. Se eu continuasse, né, até lá, talvez eu aposentasse com 55 anos, pelas minhas contas. Esse número eu já não alcanço nunca mais. Pela reforma da Previdência, a última vez que eu fiz uma conta, aumentou 10 anos que eu tinha que trabalhar mais. Sabe qual é o problema disso? É que às vezes a gente tem um olhar, que é muito comum perceber isso, quando a gente está tentando falar e o interlocutor não deixa, sabe? Isso é uma linguagem de fanático, entendeu? Não é um debate, sabe? Não, eu não estou te atacando. Eu não sou fanática. Não, só uma coisinha só. A reforma trabalhista, por exemplo, que retirou direitos dos trabalhadores e que aumentou absurdamente a precarização do trabalho no Brasil. Foi o Lula que fez? Não, foi Michel Temer. Mas é que eu discordo. Foi Michel Temer. Eu discordo brutalmente. Acho que essa reforma foi o que propiciou que as empresas continuassem mantendo empregos. Hoje, por exemplo, hoje quem é contra, por exemplo... Por que, moça? Por que você acha que as empresas mantêm o emprego porque teve a reforma da Previdência? Quem é contra negociar
o iFood para negociar com os trabalhadores, por exemplo. Eles querem negociar, nem negociar com os trabalhadores. E se você acha justo um cara andar com uma bicicleta, fazer uma entrega por R$6, cara, e você chamar isso de capitalismo? Mas é o que você fala que você não faz uma análise moral. Você fala que você não faz julgamento moral. Eu não Se faço o meu julgamento trabalhador moral. quer trabalhar por esse valor, Ele não quer trabalhar por esse valor. Não é que ele não é que ele queira trabalhar por esse valor, que ele aceite esse valor. Ele não tem nem como negociar esse valor. Ele precisa trabalhar. E ele só tem isso para receber. Entendeu? Ele é forçado a trabalhar por esse valor. Ele não tem saída. eles se organizaram Exatamente. Não contra tem saída. as propostas que o Lula vem reiteradamente ele não tem fazendo saída. para E mais criar do um que isso. sindicato E mais do Ubers. que isso, eu sou contra, por exemplo, a política monetária do governo Lula. Eu sou contra o arcabouço fiscal do governo Lula. Porque é uma política neoliberal. Que sempre foi. Né? Você quer debater neoliberalismo? Porra! O governo Lula é neoliberal. E muito. Sim, porque você gostaria que ele fosse ainda pior. Sabe? Não é pior. Porque cada um tem uma Claro visão. que é. Que gastasse mais. Nós estamos diante de duas visões de... Por que eles têm esse negócio de que o Estado não tem que gastar? Tem que gastar, ué. O Estado não é para dar lucro, gente. Nunca foi. Se você fechar... Se o Estado tá tendo lucro, alguma coisa tá saindo errado, entendeu? Principalmente o Estado brasileiro. Se o Estado tem lucro, eu já acho que esse negócio de superávit já não deveria existir em Estado, entendeu? Principalmente nos países subdesenvolvidos. Tem que gastar tudo que puder para deixar o serviço de qualidade, entendeu? Educação, saúde, segurança, infraestrutura, entendeu? É a minha visão. Não sou economista, não sei. Eu estou conversando fiado. Economia diferente. Eu Exatamente. sou um desenvolvimentista e você é uma contracionista, no sentido de uma ortodoxa, vamos dizer assim. Eu não acredito que a gente possa imprimir dinheiro. Que primeiro você tem que gerar riqueza. Não, eu também sou contra imprimir dinheiro. Mas você falou isso em algumas Eu sou a favor. rodadas atrás. Eu sou a favor de aumentar. Podem imprimir dinheiro. Não, quando eu falo. As pessoas não podem imprimir dinheiro. O Estado pode. É que imprimir dinheiro é uma caricatura, entendeu? Eu tô falando em criação de moeda. E a moeda, Exato. quando não você se cria moeda. A quando moeda você- representa Só a uma coisinha, realidade. Você não Ela precisa não me é ensinar uma... economia, eu dou aula de economia. Só precisa de economia. Ai, moça, desculpa dar risada, tá? Mas. Tá querendo ensinar o padre a rezar a missa, gente. A criação de moeda, ela tem que ser precedida do quê? Da criação de bens, serviços e mercadorias. Se não for para esse fim, vai gerar inflação. Aliás, a inflação é algo inevitável, tá por quê? Porque a inflação é parte do ciclo econômico. Você não tem como aumentar a base de oferta da economia, porque a oferta ela aumenta muito mais rápido, a demanda ela aumenta muito mais rápido que a oferta. Então, a inflação é parte do ciclo econômico. Você quer acabar com a inflação? Enfrentar a inflação? Você aumenta a base de oferta. Você aumenta para 35%. Exato. E como que você... Pausa. Sistema financeiro. Tem que ter crédito. Sem crédito, só aumenta a base de oferta. É isso aí, vamos pro outro aqui, ó, que já tem o outro que saiu também, né? Acho que é da última rodada, né? Que tem a rodada extra lá, então vamos continuar Debate com a de Elisa 10 aqui. minutos ininterruptos, né? Sobre um tema. Quem ganhou foi 19 bandeiras verdes e foi a Anne. Anne. Vai lá, Anne. Qual tema vocês gostariam de... Ela que escolhe. Elias, eu queria muito conversar com você sobre a Venezuela. Por quê? O Elias é especialista em China. O livro dele sobre a China ganhou prêmio. Ganhou prêmio na China. Um dos livros mais vendidos. Sobre China. Aí vai querer conversar. Aí por isso que ele tá triste, a cara do Elias triste ali. Ele tá triste, gente. Pô, vai falar de Venezuela. Vamos lá. Todos
os espantalhos de Venezuela, todas as características, aqueles negocinhos, tudo, as caricaturas da Venezuela, agora na sua tela. Podemos falar sobre isso? Até rimou. Claro. Fechou então? Vai ser sobre a Venezuela. Então, O que você acha das praias venezuelanas? Muito top, né? Tá no Caribe. 10 minutos foi. Então eu quero começar perguntando se você acha que as eleições foram democráticas na Venezuela que aconteceram no dia 28 de julho de 2024. Eu acho que não. Eu acho que nenhuma eleição, uma eleição que ocorre em um país sob estado de exceção, ou seja, cercado geopoliticamente, cercado militarmente, sob sanções econômicas severas, pode ser considerada democrática. Então você Nem tá para um lado, nem para o outro. Então você está querendo dizer que a culpa da ditadura na Venezuela é a pressão internacional que a Venezuela sofre. Então, sim. Então você está querendo dizer que os prisioneiros políticos, a imprensa que foi fechada, as pessoas que ficaram em centro de torturas torturados, que as estatizações das empresas, que a miséria, que a fome é culpa do resto do Vamos mundo, lá. não é culpa de Chaves e de Maduro. Vamos É lá. isso. Só para a gente entender aqui como é que você Tá. pensa. Quero entender Ele falou que já concordou com ela 2 vezes. Vamos pra terceira? como Tá, você pensa. deixa eu falar uma coisa para você. A Venezuela, até o ano de 2014, foi o país que teve os melhores, foi o país que mais melhorou os seus indicadores sociais. Em 2014, Não, só para eu entender, o que são esses indicadores sociais? vou só dar um exemplo Para só. entender, indicador social, o que melhorou até Analfabetismo. 2014? Ok, vai A continuar. Venezuela se tornou um território livre do analfabetismo em 2009 e 2010. Em 2014, a Venezuela é um país de monocultura de petróleo. O preço do petróleo caiu 300%. Então, isso levou ao quê? A uma crise cambial na Venezuela. Essa crise cambial levou com que a Venezuela fosse incapaz de comprar comida, remédio fora da Venezuela. Então, aí é um primeiro ponto. Segundo ponto, a partir de 2015, a Venezuela passa por sanções econômicas de fora para dentro. E, fora isso, a Venezuela foi expulsa do sistema de pagamento internacional. SWIFT. O que significa isso? Os dólares da Venezuela, ou qualquer moeda forte da Venezuela, ela não servia para que a Venezuela pudesse comprar remédio, comida, etc. Ou seja, isso gera uma crise cambial e gera uma espiral inflacionária muito grande. O que eu acho? Deixe os países como a Venezuela, Cuba, sem sanções econômicas e vê o que dá. É verdade. Porque se é tão... Faz o seguinte, tira as sanções de Cuba e deixa o povo cubano decidir. Se a vida lá melhorar, né, nunca vai acontecer, tá? Isso nunca vai acontecer. Estados Unidos nunca vai tirar sanções de Venezuela, de Cuba, de qualquer país que seja minimamente socialista, né? Venezuela não é socialista, Maduro não é socialista, mas nunca vai acontecer dos Estados Unidos tirar sanções desses países porque a propaganda estadunidense é essa. Tem bloqueio, tem sanção, tem embargo, e aí ele fala, viu? Não dá certo. Porque o dia que tirar, e se caso der certo, se caso o país melhore, acabou a propaganda, entendeu? ruim, porque se o socialismo venezuelano, que eu tenho muitas críticas, eu tenho papers acadêmicos sobre isso, tenho muitas críticas a Cuba, muitas críticas à Venezuela, a forma como eles constroem as suas economias. Mas se o capitalismo é tão melhor que o socialismo, por que os Estados Unidos, por exemplo, ou a Europa, insistem em coerções econômicas para matar uma população de fome, por exemplo? Você sabia que a Venezuela, por exemplo, não pode comprar remédio? Os Estados Unidos, os americanos tentaram deixar de vender vacina para a Venezuela, por exemplo, não deixar chegar lá. Por que se é tão ruim, não deixa morrer por si só? Esse é o ponto que eu trago, entendeu? Sabe? A ditadura... Por que tem tanto medo do socialismo, né? Se é tão ruim, só deixar acabar, gente. Né? Só deixar, pô. Por que não venderam... Por que Cuba não tinha agulha para aplicar vacina durante a Covid? Porque era bloqueado. Não podia comprar agulha. Então, assim, se é tão ruim, deixa acabar. Só que não vai acontecer porque a propaganda não pode morrer. Entendeu? Nunca vai acontecer. Os Estados Unidos nunca vai retirar sanções dos países ditos socialistas, entendeu? Porque é sempre isso, né? É sempre a dicotomia de ditadura e democracia.
Como se os Estados Unidos fosse uma grande democracia, né? Ou seja, uma democracia que precisa bombardear povos inteiros, matar pessoas, matar velho e criança em Gaza, por exemplo, como acontece agora, como se fosse um exemplo de democracia. Né? Ou seja, sabe a diferença, por exemplo, entre o que o Hitler fez na Europa e os países que colonizaram a África, por exemplo? Nenhuma. E o Stalin? O que E é o Fidel E o Stalin não matou melões? Castro? o Stalin derrotou o nazismo. E vamos seguir em O Venezuela. Stalin derrotou o Vamos seguir em nazismo. Venezuela. Porque senão Mas a o gente Stalin sai derrotou o muito do nazismo. tema da Não, o ditadura Stalin que derrotou você o tá nazismo. passando pano. Você terminou seu argumento? Não passei pano, não. Stalin derrotou o nazismo. Só isso. Tá, então ele fugiu do tema aqui mais uma vez. Foi você que falou de Stalin, moça. Não foi o Elias. Você que falou de Stalin, falou de Cuba. Você que tá puxando um tema. Né? Não, eu respondi a sua pergunta. Fidel, Então né? fala, claro. A gente acabou de ver aqui uma afirmação muito grave de alguém falando que a ditadura que acontece dentro da Venezuela com gente que está sendo torturada em centro de tortura é culpa das sanções econômicas de outros países e não é culpa do Maduro e do Chávez que lideraram esse regime comunista socialista que acabou com um país que era um dos mais ricos da América Latina antigamente. E aí, Elias, você até comentou na minha fala anterior que eu estava muito braba aqui falando com você. E isso, de fato, me tira do sério. Me tira do sério porque você está aqui para fazer corte para a rede social, para ganhar voto, para levar ideias que acontecem na Venezuela para dentro do Brasil. E isso me tira do sério. O problema porque, é seu, Elias, não é meu. eu tenho uma amiga... Eu vou embora! Para de ser debochado, Elias. Mal criado. Menino mal. que ficou 551 dias no centro de tortura na Mas Venezuela. isso é problema seu. E escutar Você tá você nervosa. falando que a culpa disso é dos Estados Unidos, me tira do sério e devia tirar todo mundo do sério Então, aqui. mas- E que fique claro, se você mora no Rio de Janeiro, nunca deposite um voto num sujeito como esse que está passando pano para regime ditatorial. Pergunta o que os Estados Unidos faz em Guantánamo pra ela. Ela não vai saber, né? Ela não vai saber o que os Estados Unidos faz em Guantánamo. Tem gente presa em Guantánamo sem nenhuma acusação desde 2001. Tem gente presa em Guantánamo sem acusação formal nenhuma, sem passar por julgamento, desde 2001. Desde os ataques das Torres Gêmeas. Guantánamo, todo mundo. Isso em Guantánamo que a gente sabe. Fora os outros, né, os outros lugares, as prisões escondidas dos Estados Unidos por aí, que ninguém sabe onde tá, entendeu? Os centros de tortura dos Estados Unidos que ninguém sabe onde tá. Mas para ela, né, na Venezuela, nossa senhora. É só país socialista, dito socialista, tá? Venezuela não é socialista nem perto, tá? Maduro nunca foi socialista. Mas para ela é um absurdo, mas para os Estados Unidos pode fazer isso, sem acusação, sem julgamento, prendendo gente lá no Afeganistão que não tinha nada a ver com o ataque aos Estados Unidos, porque o ataque parte dos sauditas, né? Para quem não sabe, o Osama ele não era afegão, ele era saudita, né? Prenderam um monte de gente lá, nunca julgaram, nunca passou. Talvez essas pessoas não estejam nem mais vivas, né? Mas tá lá, né? Tem um centro de tortura em Cuba que pertence aos Estados Unidos. Quem passa pano para regime ditatorial aqui é você. Que a maior ditadura militar do mundo é os Estados Unidos. Eu falei que momento dos Estados Unidos que eu me esqueci. A maior ditadura militar do mundo é os Estados Unidos. Vamos lá, mas enfim. 150 bases Sim. militares. Primeiro, o que você acha sobre os presos políticos da Venezuela e a censura de todos os jornais e veículos de imprensa que acontece sobre lá? Primeiro que a principal televisão de oposição, o principal canal Não na tem China... oposição. Da Venezuela, a gente está falando de Venezuela. Não, estou falando da Venezuela. O canal de televisão continua existindo. É o canal estatal, que passa desenho estatal que faz Maduro ser um super-herói para as crianças. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Isso não é liberdade de expressão. A democracia... Gente, mas por que você quer debater? Eu não entendi ainda por que quer debater Venezuela. Entendeu? Pra falar que passa pano pra Venezuela, não faz sentido. Pô, a gente tá no Brasil.
Tem que defender, tem que debater as questões daqui, gente. Venezuela resolve seus problemas lá. Cuba resolve seus problemas lá, entendeu? China resolve seus problemas lá, pô. Por que não tem não falam de Brasil, velho? Ela teve a oportunidade de falar, de perguntar ali, que ela tem uns 10 minutos que ela pode ficar ali sem ninguém interromper. Ela foi perguntar de Venezuela, velho. Pra quê? Aliás, você defende a liberdade de expressão? Claro que eu defendo. Defende? Como que funciona a liberdade de expressão na China? Oi? Viu o debate? Ela queria falar de Venezuela, agora aí falou de Cuba, aí falou de Stalin, agora da China, daqui a pouco vai Vietnã. Como é que funciona em Burkina Faso? Como é que funciona... Porra. Por que o TikTok não existe na China? Eu sei que fui pra China sem querer, Não. mas eu achei que você não ia responder não, primeiro, isso. primeiro Você que é um a- aberto. Ai, gente do céu, velho. A pessoa não vai sem preparo nenhum, cara. Estudou pelo grupinho do WhatsApp. E aí vai debater, cara. Sinceramente, moça. É uma nova Renata Barreto. Primeiro, Defensor da censura. primeiro que a China tem suas próprias Big Techs. E ela... O TikTok, por exemplo, um aplicativo chinês. Só uma coisinha só. Tem, chama Xiaohongshu. O chinês não É esse mesmo? Xiaohongshu, acho que chama. Ela vai, não tem acesso, bloqueado. ela vai determinar o que funciona lá dentro do nosso, assim como os Estados Unidos. Os Estados Unidos não queriam, queriam Mas comprar não tá TikTok. falando dos Estados Então, Unidos. da China. A China tem suas próprias Big Techs. Que proíbe o TikTok de ser usado pelo chinês. Mas isso é uma Por quê? Por quê, moça? Porque não tem controle, que é uma empresa de fora, nem é chinesa, a empresa não é chinesa. Elas têm suas próprias redes sociais, eles não têm Facebook. Sabe por quê? Por que não tem Facebook? Aí, porra, aí eu vou ter que parar o vídeo aqui, porque eu assisti muito Felipe Durante. Então, o Felipe Durante, ele mora na China há 10 anos, então ele explica muito bem por que não tem Facebook, não tem Instagram. Não tem Facebook na China, porque eles estavam um grupo terrorista estava se organizando pelo Facebook. Quando a China pediu para o Facebook intervir e derrubar essas contas, o Facebook falou: não posso fazer nada. Ah, você não pode fazer nada? Então tudo bem, eu faço. Não entra mais, não tá aqui mais. Fechou. Entendeu? É por isso. Porque aqui no Facebook, quando se organizam aqui crianças para entrarem na escola e fazer atentado, eles se organizam nas redes sociais que não tem controle nenhum. Entendeu? Lá na China tem esse controle. Então o grupo terrorista não vai cometer atentado na China se organizando em rede social. decisão soberana da China e não dos Estados Unidos. Então, voltei. Assim como é nos Estados Unidos, tá? Vídeo no YouTube falando sobre o atentado às Torres Gêmeas é desmonetizado. Cai as visualizações. Você pode procurar qualquer criador de conteúdo aí. Se ele falar sobre o atentado, o vídeo é desmonetizado na hora. Entendeu? Isso não pode falar. O YouTube é uma empresa americana. Até o argumento anterior eu falei que a cartada da soberania vocês usam para defender as maiores atrocidades. Como acontece na Venezuela. Como acontece no Irã. A gente viu lá um manifestante ser condenado à prisão, pena de morte em praça pública. Felizmente, graças à pressão popular... Conversa fiada. Não existe isso, não. Conversa fiada. Vi um videozinho, não sei do que, tirou essas informações um manifestante foi condenado, não sei o quê. Tem cheio dessas histórias. Ele não foi, mas sobre o argumento de soberania, vocês queriam que um manifestante morresse em praça pública. Primeiro que eu acredito que você tem que compreender a história dos processos. Os protestos do Irã têm causas econômicas, não tem? O que acontece com gay no Irã? O que acontece com gay no Irã? Nada. Pode ser gay no Irã? Eu acho que não. Só pode ter liberdade sexual no Irã? Eu acho que não. Sabe a opinião das mulheres do Irã sobre as mulheres brasileiras e ocidentais? Vamos falar sobre as mulheres do Irã? As mulheres do Irã que até... Era Venezuela, Irã, agora China, Cuba, Stalin. Tá faltando mais quem?
30 anos atrás faziam faculdade, liam um livro, podiam sair de saia curta. As mulheres no Tem mulher no parlamento iraniano. Pasmem, tem judeu no parlamento iraniano. Tá? Tem judeu. Irã tem mais presença na universidade que nos Estados Unidos. Pelo amor As de mulheres Deus, no ele tá Irã... defendendo Tem. as mulheres no Irã que não podem mostrar As o mu- cabelo, as senão mu- são mortas, as mu- as- apedrejadas. As mulheres no Irã... Gente, você entende que isso é uma outra cultura? Faz parte de uma outra religião totalmente diferente com a dita cultura ocidental? Você entende isso? Você entende isso, moça? Muito do limite aqui, você vai perder todos os seus votos. Quem tá passando limite é você, pô. Você tá falando que você fala que você não conhece. Você tá falando Exatamente. que as mulheres Você do não Irã conhece a são mais história. livres do que as mulheres Você do não Brasil. conhece, não falei nada disso. Você não conhece a história da Venezuela. Eu conheço Você não a história. conhece a história do Irã. Não. Mas você não me Você não conhece a conhece, história da você China. não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu Não, mas conheço. você Vamos não voltar demonstra pras conhecimento pra cá. ideias. Vamos voltar a discutir as ideias Você- ao invés de tentar não, atacar o não adversário tô te com essa tua atacando. tática barata de Não, debate. não é tática Você não sabe barata. quem eu sou, você não me Ai, sempre a mesma coisinha, sempre a mesma coisa. Fala de 300 assuntos diferentes, foge totalmente do debate que ela trouxe, que ela queria falar sobre a Venezuela. Já falou do mundo inteiro, falou do Irã. conhece, Não, não não é sabe que que eu eu conheço. estudei. Não, o que você mostra para mim até agora é um desconhecimento profundo da Venezuela. Porque você acha que um país sancionado é um país que vai entregar o quê? Elias, você Prosperidade? falou que lá existe uma rede estatal defendendo liberdade de expressão. Você sabe o que os jornalistas fizeram no ano passado? Eles desenvolveram uma IA para conseguir apresentar as notícias que aconteciam na Venezuela, porque eles estão sendo censurados e, se aparecer, seriam presos, como minha amiga foi. Então, é um mau caratismo tremendo Então, você falar que tem liberdade não. de expressão na Venezuela e que eu que desconheço. Não, Sendo que não. você fala o que você Só quer uma falar e não tem coisinha coisa só. boa na Venezuela para você Não, conseguir defender. a Venezuela tá uma merda. O que eu defendo é o seguinte: retirem as sanções econômicas contra a Venezuela. Retira todas elas. Então você, Retira todas elas, retira. Faz Porque isso. Não tem como. você defende que Edmundo Gonzalez seja o presidente da Venezuela? Não foi. Moça, eu defendo que eu seja o presidente da Venezuela. Beleza? Eleito? Ele não foi eleito, então, ele foi Por que- eleito. por que que Houveram to- por- eleições, por que que- inúmeras ONGs por- já mostraram, não só Por ONGs, que como que todo- organizações por que que internacionais. toda a oposição Houve fraude eleitoral, Por você que está que defendendo todas- fraude eleitoral Por aqui. que que todas as eleições, defende a fraude eleitoral Bolsonaro? Você está Por que- defendendo por a que que fraude toda- da Venezuela. por que Ele que não tá todas- falando de Bolsonaro? Por que que todos os partidos políticos de oposição reconheceram o Maduro presidente, menos o Edmundo Gonzalez? Nenhum partido reconheceu. Todos Quem reconheceram. foi o Maduro, Não, colocou lá 51% dos todos votos. os partidos O de Venezuela reconheceu, Não, por exemplo. O principal partido de oposição, ele reconheceu. Não, é que você não conhece, você não sabe nem o que é ditadura ou democracia, é uma coisa vaga, o ditador que manda e tal. Eu Qual acabei que é de o te conceito? falar que eu tenho uma amiga que ficou presa por ser oposição, 551 dias no centro de tortura. eu tenho amigos Maria meus. Ouropresa, procurem o nome dela Eu no tenho Google. amigos encontra meus que essa foram história. torturados pela polícia americana, por exemplo, nem por isso estou falando aqui de que os Estados Unidos é uma Mas você está ditadura. falando que eu não conheço, estou falando que eu conheço. Não, você conhece não um me caso. conhece, Elias. É? Mas Você não me eu conhece, nunca- você nunca nunca vi li um textos teus, nunca li um livro Exato, você seu. não vai procurar, me Eu pesquisa. vou procurar então. Mas o fato é que eu não conheço a sua sempre produção. de que eu não escrevi, eu escrevi uma centena de artigos sobre Venezuela, mas isso não interessa, eu tô falando aqui as minhas ideias. Escreveu aonde, moça? Revista Oeste. Escreveu na Revista Oeste um monte de artigo na Venezuela. Não, interessa quem eu sou. Não, é isso, suas ideias são essas, parabéns por elas, entendeu? Parabéns, tranquilo, entendeu? Mas retire essa sanções sobre a Venezuela, porque não existe democracia possível, e Estado de Direito possível, e mesmo liberdade de imprensa, Debochado, país de Elias. externa. Os Estados Unidos, quando teve, por exemplo, o ataque de 11 de setembro, por exemplo, o que aconteceu logo em seguida? Baixou-se o decreto, diminuindo absurdamente as liberdades civis dos Estados Unidos. O ato patriótico foi assinado naquele momento. Ou seja, não existe liberdade onde tem ameaça externa. Do quê? Ele não escreveu. Tudo bem. Desculpa. Aqui. Desculpa, Elias. Depois que você amassou a menina aí, né, nos argumentos, você vai pedir desculpa, Elias? É um cara, é um gentleman, né? É um cara muito
muito cavaleiro, né? Ah, o Elias é muito gente boa, cara. O Elias é muito gente boa, né? Ele dá uma sapecada, né? A mulher não entendeu nada de nada ali, né? Veio com 300 assuntos diferentes. Ela queria falar de Venezuela, acabou de falando de Irã, China, Cuba, Stalin, o que o Stalin matou melões, né? Faltou falar de Marx, né? Não deu tempo, né? De falar de Marx, Lenin, né? Trotsky, né? Ah, beleza. Foi aí, né? Foi aí, né? Se vocês chegaram até aqui, curte o vídeo aí, gente. Por favor. Por favor, se inscreva no canal. Tchau.